Bom dia, meus amigos. Vanusa Dias aqui, chegando para o trabalho, e dei uma paradinha aqui para gravar essa reflexão da primeira semana de leitura da Bíblia. E eu gostaria tanto de receber de vocês um retorno sobre como foi essa semana. Você conseguiu fazer a leitura? Você gostou? Como está sendo a sua experiência com Deus nessa leitura? Ao longo dessa semana, nós iniciamos lá no sábado, né? Em Gênesis capítulo 1, nós vimos um Criador admirado da sua criação, um Criador apaixonado, um Criador que ao final de cada dia ele exclamava: eis que tudo era muito bom. Nós vimos também ali em Gênesis capítulo 2 a criação do homem. O homem foi criado ali à imagem e à semelhança de Deus. Que coisa linda! O carinho com que Deus formou o homem, o carinho com que Deus criou a mulher da costela do homem, para que estivesse ali do lado de Adão e para que isso servisse ao longo de toda a vivência do ser humano, da importância, né, do homem e da mulher andar um ao lado do outro. Nós vimos ali em Gênesis capítulo 3 a triste queda do homem por causa da desobediência, né? Nós vimos ali uma ordem de Deus e por causa de quebrar aquela ordem, o homem trouxe tantas consequências tristes. E quando eu falo homem, eu me refiro ao ser humano, né? O homem e a mulher que desobedeceram ali aquela ordem de Deus. Nós vimos também lá em Gênesis 4, um dos momentos mais tristes da humanidade, que foi o primeiro homicídio que aconteceu na terra. Nós vimos ali dois irmãos, um que quis agradar a Deus e fazendo o que Deus pedia, e outro que quis agradar a Deus fazendo a sua própria vontade. E por causa disso Deus rejeitou a sua oferta, e por causa disso ele se irou contra o seu irmão, né? Trazendo ali uma tragédia naquela família, uma tragédia que com certeza marcou a família de Adão, né? Nós vimos também lá em Gênesis capítulo 5 a genealogia de Adão. E aí vai falando, né, que fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, viveu tantos anos e teve filhos e filhas. E interessante que lá no versículo 22 dá uma paradinha. E eu quero também dar uma paradinha aqui nessa reflexão da semana. Lá no versículo 22 fala de Enoque. E diz que Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado porque Deus o tomou para si. E toda vez que eu passo por essa leitura, eu fico pensando: gente, como que pode? Vem falando, e de repente, pá, dá uma paradinha, fala de Enoque e continua ali as gerações, né, de Adão. E eu gostaria de levar nessa manhã você a meditar um pouquinho sobre a história de Enoque. Alguns pontos sobre a vida de Enoque. Enoque, ele agradou a Deus. Como que ele andou com Deus, né? Ele agradou a Deus através da sua andada com Deus. E como que ele andou com Deus? Andar é um ato de progressão, de desenvolvimento. E nós vemos que Enoque, ele em todos os momentos nos leva a crer que foi uma pessoa que cumpriu com os princípios de Deus, que foi uma pessoa que concordava com Deus. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas nós temos a opção de concordar com Deus e entender que, por mais que nós não entendemos, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós vemos esse comportamento através do testemunho de Enoque. Nós podemos perceber esse comportamento. Enoque também, ele creu em Deus, né? Ele acreditou em tudo que Deus falava com ele. Ele tinha momentos íntimos com Deus, ele passava momentos com Deus. E nesses momentos, tudo que Deus falava com ele, ele acreditava, né? Lá em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Ele era convicto de que Deus sabia o que era melhor. Ele acreditava. E isso me leva a perguntar para mim mesmo: será que eu tenho acreditado verdadeiramente nas promessas de Deus? Será que o que Deus fala para mim eu verdadeiramente estou guardando no meu coração? E mesmo não entendendo, e mesmo não sabendo a hora certa, eu tenho certeza de que isso vai acontecer? É algo que a gente deve se perguntar a cada dia, né? E o interessante também é que Enoque, ele agradou a Deus. E eu fiquei pensando: como que eu posso agradar a Deus? Como que foi esse agradar a Deus assim tão grandioso de Enoque, que Deus o tomou para si?
E lá no Salmo 147, versículo 11, diz que agradar a Deus é temer a Deus, né? Que Deus ele se agrada daqueles que o temem e daqueles que confiam na sua misericórdia. Olha que coisa mais linda. E sabe o que é confiar na misericórdia de Deus? É começar o dia, ó, sabe? Você vê ali, ó, você vai ver os carros chegando para trabalhar. É crer que mesmo não sabendo como vai ser o final desse dia tão lindo aqui de Brasília, é saber que a sua vida está na mão de Deus. É crer que as misericórdias de Deus vai te conduzir ao longo desse dia. E que as misericórdias de Deus vai te dar força para prosseguir. É reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Quando você levanta um pouquinho mais cedo, lê a tua Bíblia, lê lá o capítulo do dia, faz a tua oração, você está confiando nas misericórdias de Deus. Você está dizendo: Senhor, eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas eu sei que o Senhor está comigo. Meus queridos, por aqui eu fico com essa reflexão desses primeiros capítulos. Eu fiz a reflexão até Gênesis capítulo 5. Na semana que vem eu vou fazer mais uma reflexão a partir do Gênesis capítulo 6. E te desafio, tire tempo para estar na presença de Deus. Tire tempo para meditar nessas promessas maravilhosas de Deus. Deus tem tanta bênção para te dar. Deus quer tanto te ouvir, quer tanto ouvir a sua voz. Ouvir, sabe, os seus clamores, os seus desabafos. E Deus, ele nunca se cansa de nos ouvir. Que Deus te abençoe e te guarde. Sexta-feira que vem eu voltarei com mais uma reflexão de algum trecho, de algum capítulo que nós vamos ler. Leia todos os dias, tire tempo, faça o teu planejamento, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser receber reflexão diária sobre o capítulo diário, na descrição desse vídeo eu vou colocar um link para um grupo de WhatsApp. Entra lá nesse grupo que eu vou estar fazendo a reflexão diária, né, de cada capítulo que a gente estiver lendo. Um grande abraço, fique com Deus. Amanhã estou subindo aí, começando mais uma semana, e também a reflexão do primeiro capítulo do livro Desejar de Todas as Nações. Um grande abraço e até a próxima.